Olá, eu sou Edson Roberto, este é o canal Meu Sítio. Como vocês sabem, o nosso assunto aqui sempre é o sítio cercado. Hoje nós vamos continuar falando do nosso bairro dentro de um assunto bastante importante, é a questão da segurança. E obviamente que o Conseg é muito responsável por isso. E no podcast de hoje a gente vai conversar com a pessoa que é fundadora do Conseg aqui do bairro, que é a Palmira, que está aqui junto com a gente vai conversar com ela e saber um pouco mais dessa história, de como aconteceu o Conseg. Eu vou começar a nossa conversa, Palmira, querendo saber um pouco de você, da sua pessoa, de onde é que você veio. Então, eu vim para Curitiba, de uma cidade do interior, me criei no interior do Paraná, numa cidade chamada Rebouças, e vim para Curitiba com 15 para 16 anos de idade, 16 já estava aqui já. Aí, com 16 anos, fui para Curitiba e morava no Bacaxiri. E quando surgiu o loteamento Sítio Cercado, eu comprei um desses terrenos aqui, no Bairro Novo. Surgiu o Bairro Novo. No surgimento do Bairro Novo, eu vim junto com o surgimento do Bairro Novo. E aí cheguei aqui no bairro e aí instalei, construí minha casa e criei meus filhos. E sempre trabalhando sou técnica de enfermagem na área da saúde. Trabalho com tecnologia, com laser, mas sempre voltando para o bairro fazendo os trabalhos sociais, E quando foi em 2006, mais ou menos, a gente começou um movimento para fundar o Conselho de Segurança. E fomos trabalhando em cima dessa questão de segurança. E depois disso, a gente fundou o Conselho de Segurança, registramos em 2010 para 2011. Bem numa época assim que o bairro estava no auge da dificuldade. A criminalidade era muito alta. Naquela época, mais ou menos, se acontecia 5 homicídios por fim de semana no externato. Era uma violência sem tamanho. Nós estávamos assim sempre pareando o segundo lugar, SIC primeiro, bairro Sítio Cercado segundo. E durante esses anos todos a gente foi vendo a melhora do bairro, lógico. E aí a gente fica feliz, porque nós fizemos bastante trabalho junto à Guarda Municipal, Teatro de Fantoche, nós fechava a praça, ia para as praças com a comunidade, fazia festinha para as crianças, encontros e várias coisas a gente acabou fazendo aqui no bairro, Fizemos um tour pelo bairro. Tá certo. Ô Palmira, olha só, eu quero pontuar algumas situações aqui a respeito do Conseg, tá? O Conseg tem a missão de desenvolver campanhas educativas, palestras, encontros, visando capacitar a comunidade na autoproteção. É também responsabilidade do Conseg, seminários, fóruns, concursos que incentivem a integração e intercâmbio de experiências entre os bairros, inclusive, nessa questão de segurança. Fomentar a cidadania e a inclusão da sociedade civil no debate da segurança pública. Isso é muito importante também. Essas questões todas, Palmira, desde a fundação do Conseg, vocês conseguem fazer? Porque eu quero perguntar isso para você, porque na sequência, eu quero colocar algumas situações para ver o que é que você tem assim de ideia para o futuro e alguma situação. Essas situações aqui que a gente citou aqui, como é que o Conseg trabalha isso? Então, lá no passado, quando eu estava na presidência, nós trabalhamos muito aquele projeto Mulheres da Paz. Esse projeto veio para o bairro, foi consolidado, foi feito todo aqui no bairro, foi capacitado as Mulheres da Paz. E esse trabalho das Mulheres da Paz, ele rendeu, assim, no bairro, assim, um reconhecimento. Na época, acho que foi em 2012, eu não lembro bem o ano, mas nós temos as atas dos Conseg que não deixam mentir. Nós fizemos várias oficinas de capacitação, reuniões. Essas mulheres, elas foram fazendo um trabalho assim fantástico, que é um trabalho assim de formiguinha, para estar sendo capacitada, para estar levando o conhecimento de outras pessoas à melhoria, para trazer a nossa comunidade, como diz, ao projeto Mulheres da Paz. E foi consolidado, foi feito. Nós tivemos outro projeto que é mediador comunitário. Inclusive, eu sou formada em mediação comunitária. Trabalhei na mediação comunitária, fiz várias mediações aqui na região do bairro, com o apoio da Justiça, lógico, mediador da Justiça Comunitária, o curso de
polícia comunitária. A gente se capacitou, a gente trabalhou bastante dentro desse projeto. É um projeto que a gente faz para entender como que é o trato da polícia militar, né, da polícia civil, qual é a função, o que eles fazem, né, qual que é todo o trâmite da polícia, né. Então, assim, nós não podemos falar em Conselho de Segurança sem falar em Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, órgãos de segurança pública. Teve uma época que o Conseg intermediou e que tinha tinha aquela polícia que rondava as lojas, que é a polícia do comércio, né, comercial, que eu acho que não tem mais aqui no bairro, tá meio parado. Aí, essa polícia, ela chegava na loja e o dono da loja tinha uma plaquinha lá escrita: polícia que tem banheiro, né, disponível e tem cafezinho. Então, assim, teve uma adesão da comunidade, dos comerciantes do bairro, né? Vários comerciantes, eles aderiram à ideia e prepararam até um espacinho lá pro cafezinho, para ser, assim, recebido, né? Então, o policial, ele sempre, assim, foi recebido, né, muito bem no bairro, né? Sim. Mas a gente anda pelas ruas do bairro e a gente vê situações. A gente vê situações que acontecem que nos deixam bastante preocupados com o futuro, né, da população. Porque você sabe muito bem que quando você tem crianças envolvidas num processo, você cuida de crianças, você está preparando uma população para o futuro, né? Você está preparando pessoas que vão cuidar das cidades, que vão cuidar da sociedade em si. Em determinados momentos, eu andando aqui pelo bairro, nós temos algumas praças aqui, onde os adolescentes se reúnem. O que acontece? A gente vê muito adolescente fumando maconha. Se tão jovens estão fazendo isso, imagina o que vão fazer quando se julgarem mais donos da própria vida, né? Alguns se salvam, outros não. A gente sabe que as comunidades católicas aqui do bairro e as evangélicas também têm feito um trabalho muito importante com a juventude, mas a gente percebe que não está surtindo todo o efeito necessário, ou seja, a gente ainda tem jovens perdidos. Só para você ter uma ideia, eu me deparei com cenas assim e me deparei com outra cena também. Olha só que terrível que é isso. Caminhando pela rua, você vê adultos andando de carro, com criança dentro do carro, fumando maconha perto das crianças. Então são situações que nos chamam a atenção. Você acha que o Conseg consegue fazer alguma coisa para minimizar isso, apesar, obviamente, disso estar muito ligado ao pessoal, né, da pessoa? A pessoa escolhe fazer o que ela quer, só que ela está envolvendo crianças nessa situação. Isso é terrível, né? Então, vou te falar assim, na última reunião que nós tivemos agora, dia 14 de maio, com o Tenente Taborda. Ele assumiu o bairro há pouco tempo, faz acho que um mês e pouquinho, e a gente teve já é a segunda reunião que a gente tem com ele. Mas nós se reunimos na Associação dos Salgueiros, onde estava lá Cláudio, Miguel, eu, Paulo, e a gente conversou com o Tenente sobre essa situação. A situação dos alunos adolescentes é responsabilidade, primeiro, dos pais. E o que nós devemos chamar a atenção é das polícias da escola, que é a patrulha escolar. A polícia da escola, que é a patrulha escolar, ela tem que fazer o trabalho de patrulhamento, só que ela não pode mudar essa realidade. Você se deparou com essa situação e eu também me deparei. No ponto de ônibus, esperando o ônibus, um casalzinho de adolescentes, o menino com um skate na mão e a menina com o cabelinho pintadinho de vermelho, ambos fazendo cigarro de maconha encostado no muro de uma casa, enrolando cigarro de maconha. Deve ter. A menina deve ter o quê? 13 anos e o menino acho que uns 15, ou menos até. São situações que a gente tem presenciado, sim. Mas nós tomamos assim, por exemplo, o que eu fiz? Identifiquei o colégio e que o menino estava sem uniforme, a menina estava com o uniforme do colégio. Liguei para o colégio e pedi para o colégio interferir, chamar a Guarda Municipal para fazer uma busca na redondeza. Então, quando a comunidade encontra essa situação, tem que tomar atitude. Nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer que não vimos nada. Nós vimos 2 crianças ali num ato que não é legal e que futuramente vai dar problema para os pais. Então, assim, tem que chamar o colégio, tem que chamar a Guarda Municipal, tem que fazer essa busca da polícia, né, da escola, na patrulha escolar. Então, a gente tem que cobrar isso dos nossos órgãos de competência. Lógico que dentro do colégio também tem que ser trabalhado, né?
Isso que você falou foi bem interessante, porque quando a gente fala que a família, entre aspas, está perdendo esse controle, né? Aí eu me lembro da cena de ver 2 adultos dirigindo um carro, fumando maconha e 2 crianças no banco de trás. Pois é. Quer dizer, então você veja só, nós adultos, tomando atitudes erradas, a gente está destruindo a sociedade. Com certeza. Né? Aí quem é o exemplo nesse caso? Exatamente. É pai. Tá. Então, quer dizer, é pai e mãe. Pai e mãe. E aí você vai... Aí eu a volto criança pra vai assunto. se prestar atenção no que o pai está fazendo. Exato. Meu pai pode, eu também posso. Eu também posso. Exatamente. É uma questão de educação familiar. Aí quando acontece a tal da educação familiar, né? Dentro da casa o pai faz isso, fora da casa ele vai ver aquilo como normal. Exato. Eu nunca aceitei, né, essa situação de uma criança próxima de pai fumando maconha, nem cigarro normal, não acho legal, porque como da área da saúde eu já, né, para mim isso é uma coisa que é desagradável, né? Uhum. Então assim, quando a gente tem a família saudável, né, lógico que você tem uma segurança maior. Uhum. Mas aí quando acontece essa situação aí, é terrível. Eu tenho colegas de conselho de segurança que tiveram problema com seus filhos, eu também tive problema com meus filhos, entende? Mas a gente vai conversando, vai adequando, vai trabalhando e vai tentando mostrar o melhor caminho. Palmira, você tocou num ponto, obviamente que pegando disso que a gente está falando, isso é uma questão de segurança pública, é também uma questão familiar, né? Tem todo um conjunto de situações que precisam, obviamente, ser revistas. Então aí você tocou num assunto que eu queria até comentar, que é a questão seguinte, por exemplo, o consegue ver as situações de perto. O conselho tutelar está de frente com o crime. Ele né? tem mais informações, né? Exatamente. O Conselho Tutelar, ele tem, assim, não posso falar em nome do Conselho Tutelar, sim. ele está muito mais próximo dos problemas, assim, do que nós. Exatamente, mas o que eu quero pontuar para você, a questão é a seguinte, ó. Eu vou dizer para você que é uma particularidade minha esse pensamento, tá? Eu acho que talvez você até compartilhe desse pensamento. Eu acho muito pobre, tá? Você ter um conselho de segurança reconhecido pelo município, pelo estado, você ter um conselho tutelar reconhecido pelo estado e pelo município, que não tem poder. Você está entendendo? Porque você veja só, o conselho tutelar recebe uma denúncia e o conselho tutelar vai lá, dá de cara com o crime e não pode fazer nada. Então, até que o conselho tutelar chame os órgãos competentes para vir socorrer uma criança que está correndo risco de morte porque um pai se drogou e está maluco, ou então porque o pai está estuprando uma criança, eu não gosto nem de falar disso que já me enrola tudo, sabe? Porque o pai está estuprando uma criança, aquele meliante vai escapar do delito e a coisa, entre aspas, vai ficar o dito pelo não dito, entre aspas, eu digo porque às vezes acontece, né? As questões de demora, né, dos atendimentos nas entidades, e até se levar até o juiz, os órgãos têm que andar junto. A gente tem que estar trabalhando junto com a comunidade, junto com os órgãos de segurança. Conversando com o nosso tenente Taborda, né? E a gente teve essas pequenas reuniões e nós tivemos 2 crimes desde o início do ano até agora. 2 crimes assim, durante todo esse tempo. Ele trabalha assim, eles vão muito pelo georreferenciamento de dados. Isso. Se não existe boletim de ocorrência, não existe crime. Em poucos, ou uma identificação assim, digamos assim, o crime está acontecendo mais, eles vão focar mais naquela situação. Assim, eles têm vários pontos que eles trabalham. Agora, aquele que existe o risco à vida, é o que eles estão dando mais ênfase hoje. Prioridade. Porque o bairro está com uma estatística muito boa de segurança. Esse ano, eu não sei o que aconteceu, passaram uma régua nos crimes do bairro, deram uma limpa geral. Assim, graças a Deus a gente está com um bairro equilibrado. Nós não podemos ficar sossegados, né? Não, de forma nenhuma. Mas um bairro equilibrado. A violência que existia em 2010, 2011 até 2015, ela foi baixando. Então, assim, a estatística de violência no bairro é pequena. É assim, é dentro do nosso bairro, que é grande,
ele está com uma estatística assim aceitável. Entendi. E o que acontece? Nós temos 60 policiais na nossa companhia, na quarta companhia. É muito pouco. É muito pouco policiais. Nós estamos isso faz muitos anos com essa mesma quantidade de policiais. Essa companhia fica aqui no bairro. Sim, na Rua Mandirituba. Então a quarta companhia ela tem 60 policiais. Ele fez agora uma nova adaptação para esses policiais, para eles atenderem um pouco mais alongado os horários dele. Então assim, dentro do que é possível, a polícia está trabalhando, ela trabalha, a Polícia Civil trabalha na investigação. E a Polícia Militar na prevenção. Aí tem que os órgãos trabalhar, todos eles assim, unidos, né, em conjunto. Mas a gente vê uma distância entre esses órgãos. Isso nos aborrece, porque tem uma distância entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. E os órgãos eles estão muito longe um do outro. E a gente sempre fala, puxa, eles tinham que estar mais próximos, estar trabalhando com, né, junto. Ou pelo menos se criasse um setor dentro da polícia que fosse mais focado, né, tanto no CONSEG quanto no Conselho Tutelar, né, que são dois órgãos de proteção aos adolescentes e às crianças. E aí o que a gente vê, assim, um governo não investindo muito em segurança, tá pouco, precisa melhorar, Nós precisamos ter mais policiais no nosso bairro, nós temos um bairro de extensão muito grande, nós temos aqui quase 185, quase 200 mil habitantes na região. E eu quero chamar a atenção, uma coisa que você falou aqui, na tua fala, você falava de crianças uniformizadas, né? E eu quero então, até nesse momento, me dirigir aqui ao pessoal e dizer que o nosso canal, ele tem um patrocínio exclusivo do Transporte Tia Rúbia. Ele é um apoiador, né? Essa empresa é apoiadora aqui do nosso podcast, né? E aí, o transporte escolar são empresas, né, que tem dentro do bairro, que são muito importantes, que ajudam bastante nessa questão, tá? Então você que é pai, você que é mãe, quer dar segurança para o teu filho, veja a possibilidade, contrate um transporte escolar para que ele não fique transitando nas ruas do bairro, né, para não chamar a atenção dos meliantes, para não deixar que essas crianças se percam por aí ou que fiquem fazendo coisas erradas. O Transporte Tia Rúbia está aí para isso, vocês podem entrar em contato com eles, vai aparecer o telefone deles aqui logo abaixo. Você que precisa de um transporte escolar para sua criança, entre em contato com o Transporte Tia Rúbia, que é apoiador aqui do podcast. Palmira, eu quero que você me diga quais as ações que nós vamos ter para o futuro do nosso bairro através do CONSEG. O que está planejado, se tem alguma coisa planejada? Nós estamos aí fazendo uma reestruturação da nossa diretoria. Estamos levantando um grupo mais coeso, né, com bastante união para estar trabalhando. Na nossa última reunião, nós tivemos ali na Associação dos Salgueiros, conversando, né, com, né, o nosso diretor. O Cláudio faz parte da diretoria do CONSEG. E a ideia do Cláudio é deixar à disposição dos adolescentes as quadras dele, né? Quadras de vôlei, quadras de futebol. O Cláudio é um cara bem lutador, assim, ele conseguiu uma emenda parlamentar para reformar toda a extensão da associação. Inclusive, Palmira, eu vou te interromper um pouquinho e eu vou fazer um comentário aqui que é a minha opinião também, tá? O nosso poder público, o município, ele se vangloria, tá, de colocar à disposição da comunidade muitos projetos, e um deles são espaços esportivos. Eu vou ser bem honesto com você. Nós temos uma sociedade, o ser humano é um ser humano destrutível. E aí você vai entender onde é que eu quero chegar com isso. Gasta-se um monte de dinheiro para formatar uma praça, para colocar equipamento esportivo, para colocar uma quadra, para colocar aparelhos de ginástica, para colocar tudo isso para a sociedade. O que é que eu particularmente não gosto nessa história? Isso tudo, na minha opinião, é para chamar atenção para voto, ou para chamar atenção para dizer assim, a prefeitura está trabalhando, porque na verdade se faz isso tudo para mostrar serviço. Na minha opinião, eu acho que isso tudo tinha que estar acompanhado de uma estrutura pronta. Por exemplo, se você monta uma quadra poliesportiva dentro de um bairro, na minha opinião, nós tínhamos que ter orientadores lá. Pessoas de dentro do bairro que sejam eleitas para fomentar o esporte dentro do bairro e chamar a juventude. Ou, além de você criar o espaço, você tem que ter alternativa para poder chamar a atenção da criançada para aquele lugar. Então, por exemplo, você coloca uma quadra,
e larga lá, entrega para a sociedade e deixa lá. Os jovens não vão atrás, não vai ter ninguém que cuida, o equipamento vai se deteriorando, junta-se a marginalidade em toda em volta e começa a destruir aquilo tudo, e em pouco tempo vira mato. É o que acontece com a maioria dos equipamentos que nós temos hoje. Se você andar pelo bairro, você vai ver os equipamentos de ginástica tudo sucateado, você tem quadra tudo destruída, com alambrado tudo cortado. Aí o poder público vai dizer, a sociedade é destrutiva. E é mesmo. Só que você entrega um equipamento que custou o nosso suado dinheiro e simplesmente não cuida daquilo, não provoca, não traz atrativos, não chama atenção. Quer dizer, você chama atenção na hora de inaugurar, né? Daí vem todo mundo ali, né? Põe banda de música, microfone para o prefeito falar, para o vereador falar, para todo mundo falar. E aí depois vai todo mundo embora e aquele equipamento fica ali abandonado, sozinho. A molecada se junta para fumar maconha. Você sabe o que eu penso disso? Eu acho isso um verdadeiro desperdício. Então, para que fazer se vai abandonar? Né? Melhor não fazer. Agora, se vai fazer, faz o projeto e monta uma estrutura capaz de fazer com que aquilo realmente seja um equipamento de transformação ou de que aquilo faça, realmente produza resultados, né? O sítio cercado, infelizmente, ainda é marginalizado por causa dos anos de problemas que a gente teve aqui, né? Então, hoje, por exemplo, eu até vou comentar isso com você. Nós temos muita gente que mora aqui no sítio cercado que tem bom poder aquisitivo. Sim. Essas pessoas não utilizam nem o comércio do bairro, não utilizam nada, saem tudo fora daqui. Então, o que acontece? Existe ainda, né, essa coisa na mente de que o sítio cercado é um bairro ruim. E é exatamente esse um dos motivos da nossa conversa aqui, né? É exatamente esse um dos motivos de existir o nosso podcast, que a gente tem o interesse de fazer com que as pessoas olhem para o nosso bairro e valorizem o que tem, né? E olhem diferente, porque na verdade o bairro ele vai continuar ruim se a gente não melhorar o bairro. Ô Palmira, agora para a gente poder partir já para o final aqui, você está prevendo aí novas reuniões do Conseg? O que você quer, por exemplo, colocar para o futuro do Conseg? Então, assim, tem que reestruturar a diretoria, tem que fazer reunião periodicamente, pelo menos uma vez por mês, fazer todo esse trabalho, formiguinha, de reunir pessoas, de ver pessoas interessadas realmente, não interessadas em política pública, em política comunitária. Política comunitária. Para estar reestruturando, Conseg chamando as pessoas que queiram participar ativamente do conselho, a gente abre ou consegue, ele é possível, qualquer pessoa da comunidade participar. Uhum. Pode ser mulher ou homem que more, que trabalhe, que viva no sítio cercado, não precisa às vezes nem ser morador, pode ser pessoas que trabalham, que vivem trabalhando no sítio cercado. Uhum. Mas tem que estar sempre nas reuniões e tem que participar. Para a gente entender, respeito aos direitos humanos, senso de comunidade, comprometimento, valorização da vida, responsabilidade, a cultura da paz, planejamento, competência, honestidade, cidadania e ética. Tudo Esses são os valores que o Conseg tem, né? E são valores que a comunidade tem que preservar e ter também, para que a gente consiga ter um bairro digno, né, de pessoas que moram, que trabalham, não que nós não tenhamos, não que nós não tenhamos, nós temos que melhorar o que nós já temos. Nós temos um bairro digno de se morar, um bairro que tem uma capacidade enorme de ter pessoas aqui com, né, vários perfis, né, de empresários, um comércio forte. Nós temos isso. Nós temos uma delegacia, nós temos tudo. Nós só não temos no sítio cercado o Banco do Brasil, que é próximo, e não temos no sítio cercado, pelo levantamento do nosso projeto do museu, faltam só essas duas coisas. Um hotel, para você chegar e dizer, ou vou me hospedar naquele hotel. Não tem. E também no sítio cercado o Banco do Brasil. O resto nós temos tudo. Nós temos uma infraestrutura muito boa. Uma das coisas que eu acho falta no sítio cercado é aquela feirinha. Eu sonhava com uma feirinha daquela para você comer à noite, um pastel, sabe? Isso, que é uma coisa bem tradicional. E foi levantada várias possibilidades de ter essa feirinha no sítio cercado.
onde não acontece essa feirinha. Só acontece ali na Isaac Ferreira, ali no sábado, para ter alguma coisa. Mas essa feirinha faz uma falta para a comunidade. Eu saio do meu trabalho e vejo no Água Verde a feirinha funcionando como o meu pastelzinho lá. Eu também já fui lá. Isso acontece. Muito bom. Mas nós precisava ter no nosso bairro bairro uma feirinha dessa. Né? Muito bom. Então, olha só. Palmira, assim, ó, falando de segurança, o nosso bairro, a gente vai repetir, isso é uma coisa, é até interessante a gente dizer isso cada vez mais, porque a gente atrai, né? Melhorou muito o nosso bairro. Eu me lembro que anos atrás, quando eu me mudei para cá, eu estava andando de ônibus, a gente encontrava um monte de garoto correndo na rua, na lama, atirando pedra nos ônibus, né? E a gente não vê mais isso. Isso para nós é uma vitória muito grande. Tem lama também, mas também não tem mais lama também. Né? O sítio cercado tá asfaltado. Tá todo asfaltado, né? Tem mais lama. Inclusive as principais avenidas, a principal aqui é São José, né? Que logo aí é toda de concreto, né? Sim. O que é uma vitória também. Aliás, eu acho que você sabe disso, ela é toda concretada porque existia o projeto do articulado passar ali, né? Sim. Existia esse projeto que acabou sendo abandonado. Você vê, é mais uma situação que a gente vê que acabou não acontecendo. Mas assim, isso também serviu para estruturar melhor o bairro, também serviu para aumentar a segurança, inclusive dos lojistas que, eu me lembro, reclamavam demais de muitos assaltos. Hoje ainda tem, mas é bem menos do que já foi, né? Então, como você mesmo disse aí, o nosso bairro, nesses últimos meses agora, início de ano, resistiu apenas duas ocorrências graves, ocorrências, né? De morte, de violências, né? 2 durante o início do ano até agora. Sem assim, contar que... Lógico que teve outras situações, mas não era homicídio. Não era homicídio. Então, assim, nós estamos com um bairro bom para morar, bom para viver. Exatamente. Falta mais um pouco de investimento de órgãos públicos, que a gente sempre tem que cobrar. Policiamento tem que ter mais pelo fato de ser um bairro desse tamanho. Porque quando eles acham muito fácil, que tá fácil, lá, não, a criminalidade tá tranquila e tudo, mas tem que ter investimento, por estar tranquila, tem que ter mais investimento. Exatamente, por estar tranquila que tem que ter mais, né? Daí a gente fica um pouco mais tranquilo aqui no bairro, né? Nós vivemos um pouco mais sossegado, né? Porque inclusive, Palmira, quando você fala de ter mais investimento, o nosso Brasil inteiro, tá? É uma cultura no nosso Brasil. A gente não trabalha na prevenção. Não existe isso no nosso país, não existe isso. Tem que ter prevenção. Nós não temos a cultura da prevenção, a gente tem a cultura da reação às tragédias. No momento da reação. A gente tem a cultura de reagir às tragédias. Aí a gente fica todo mundo abismado com o que aconteceu, sendo que era uma situação que podia ser evitada. Né? Podia ser prevista. Então, isso é uma situação que o nosso país inteiro vive. Eu acredito, sinceramente, que se nós tivermos alguns órgãos competentes, a gente consegue trabalhar de dentro para fora. E eu penso também na política, mudanças. Exato. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança até na própria casa, tem que haver mudança. No nosso lar tem que haver mudança. Nos órgãos públicos tem que haver mudança. Tem que ter mudança nos governos. Tem que ter mudança para pessoas diferentes. Com outros pensamentos, com outras visões, com outra ideia. Eu aproveito esse momento aqui para chamar a atenção da nossa comunidade através aqui do Pod Sítio, tá? Que esse ano é ano eleitoral, né? Mais uma vez a gente vai passar por esse concurso de popularidade, que na verdade é isso mesmo, é um concurso de popularidade. Aquele cara que é muito gente boa, que é amigo de todo mundo, é o cara que é candidato a ser um vereador, a representar o bairro, a representar a cidade. Gente, isso não quer dizer muita coisa, tá? O que nós precisamos é de gente que realmente goste, que tenha a política como vocação e não como uma oportunidade de melhorar a sua própria vida. Palmira, muito obrigado pela tua presença, tá? Eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui conversar com a gente, né? E eu espero, obviamente, que a gente volte a conversar. Com certeza. Né, A próxima a gente vai falar sobre o museu. Opa, tranquilo. Sobre a história do bairro. História do bairro, museu. Que eu adoro essa parte. Eu já percebi isso. Então, gente, olha, assistam e se inscrevam no nosso canal, tá? Essa nossa entrevista aqui foi muito interessante. Como eu digo sempre,
O nosso canal, Meu Sítio, dentro aqui do podcast, tem a intenção de transformar o nosso bairro e de ser uma ferramenta de transformação. É isso que a gente quer. Muito obrigado e até logo mais, aqui no Pod Sítio.